Fala galera, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo nós vamos falar sobre gráficos. No último vídeo, vimos que a relação entre duas variáveis pode ser representada na forma de tabela. Entretanto, além das tabelas, existe uma forma mais visual para ver essa relação: os gráficos. Um gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos a fim de facilitar a compreensão dos mesmos. Existem diversos tipos de gráfico, como vocês podem ver nesta imagem, mas para expressar a relação de dependência entre duas variáveis, o mais adequado é o gráfico de linhas. Um gráfico de linhas é montado a partir de um plano cartesiano. O plano cartesiano é uma ferramenta matemática utilizada para representar a relação entre duas variáveis. Ele é formado por duas retas perpendiculares chamadas eixos. Cada eixo é graduado por números. O eixo horizontal é chamado de eixo X. Nele, os números crescem da esquerda para a direita. O vertical é o Y, onde os números crescem de baixo para cima. Repare que os números estão crescendo de forma igualmente espaçada, de 1 em 1. Logo, a distância entre eles deve ser igual, eles obedecem a uma escala. Podemos localizar endereços cruzando retas imaginárias saindo dos números localizados nos eixos. Exemplo: se uma reta imaginária sai do eixo X na posição -4 e outra reta sai do eixo Y na posição 5, as retas se encontrarão em um ponto com o endereço x igual a -4 e y igual a 5. É essa ideia de localização que utilizaremos para relacionar duas grandezas no plano cartesiano. Primeiro, nós escolhemos as variáveis de cada eixo. No eixo X, colocamos a variável independente, isto é, a altura. No Y, colocamos a dependente, ou seja, o tempo. Para cada altura e tempo correspondentes, localizamos um ponto no plano. A altura de 3,2 está localizada um pouco depois do 3, então traçamos uma reta nessa direção. No outro eixo, localizamos o tempo, que é de 0,8, e está um pouco antes do 1. Quando a altura e o tempo correspondentes se cruzam, temos um ponto. Fazendo a mesma coisa para os outros valores, podemos determinar 3 pontos. Cada um desses pontos representa a relação entre a altura e o tempo, ou seja, cada altura está ligada ao tempo correspondente a ela. Entretanto, perceba que os pontos ficaram localizados todos na parte de baixo, de modo que não aproveitamos muito bem a área do gráfico. Isso ocorreu porque os tempos são pequenos, o maior deles é 2. Uma alternativa para isso é modificar a escala do eixo do tempo. Ao invés de irmos de 1 em 1, podemos ir de 0,2 em 0,2. Começamos no 0, depois 0,2, 0,4, 0,6 e assim por diante. Depois procuramos novamente os endereços dos pontos. Perceba no gráfico que agora eles ficaram melhor distribuídos, aproveitando melhor a área e facilitando a visualização. Após enxergar o formato que o gráfico parece apresentar, é necessário traçar uma linha unindo os pontos. Isso não significa simplesmente ligar os pontos por uma linha reta. A curva traçada deve ser suave, pois é dessa maneira que a maioria dos fenômenos acontece, ou seja, em uma progressão gradual. Quando você percebe o padrão que o gráfico segue, pode encontrar valores aproximados sem ter que calculá-los. Por exemplo, para uma altura de 14 metros. Primeiro, identifique a altura 14 e veja onde a linha pega no gráfico. E então, veja onde esse ponto está no eixo do tempo. O valor está entre 1,6 e 1,8, mais próximo do 1,6. Podemos estimar como aproximadamente 1,65. Então, para uma altura de 14 metros, o tempo aproximado de queda é de 1,65 segundos. Usando a fórmula, você achará 1,67. É uma boa aproximação. No próximo vídeo, falaremos sobre medições. Até lá! Created using Powtoon.